pastor Fábio Castro, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha, ali em Jacarepaguá, e também presidente do Presbitério Jacarepaguá. E já era um desejo do nosso coração antigo trazê-lo para pregar aqui na nossa igreja, convidá-lo para pregar, mas as agendas não casaram, mas graças a Deus, aprove ao Senhor estar aqui com a gente numa data especial. Pastor, quero agradecer demais a sua presença aqui. O senhor mande um abraço lá para os irmãos da Igreja do Pichincha, e eu vou pedir para o Tico fazer uma oração pela vida do pastor Fábio, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia tão especial, Senhor Deus, em que comemoramos um movimento que trouxe graça, Senhor Deus, à tua comunidade, à tua igreja, que hoje comemoramos, Senhor. Obrigado por esse dia tão especial. Obrigado, Senhor Deus, porque nos trouxe até aqui, guardados sob a tua proteção. Eu te peço agora, Senhor Deus, uma bênção especial sobre a vida do reverendo Fábio, que Deus, o teu Santo Espírito, Senhor, o conduza, Senhor Deus, nas suas palavras, e que a nós, Senhor Deus, que estaremos ouvindo a tua palavra através do teu servo, sejamos abençoados. Derrama do teu Santo Espírito sobre a vida dele e sobre a vida da igreja, que eu te peço, eu te agradeço em nome de Cristo Jesus, amém. Manda um abraço para os nossos irmãos lá, o meu também, né? Principalmente o meu. Verdade. Obrigado, gente, pelo carinho, pela acolhida. Bom dia, a paz de Cristo, a igreja. É um prazer, uma alegria estar aqui. Há muito tempo não venho aqui à Barra. Nunca vim depois desta tenda construída. E que bom ver a igreja voltando a se reunir. Um abraço da igreja e do Conselho do Pichincha a todos os irmãos. E que o Senhor, nesta manhã, esteja trazendo aos nossos corações o avivamento que nos cabe a todos os dias em função da reforma protestante. Um dos lemas reformados é a igreja reformada sempre se reformando. Ecclesia reformata et sempre reformanda est. E este lema deve ser uma motivação dos nossos corações, saber o espírito vivo da reforma e da palavra, que deve nos inquietar a cada dia, inquietar todos os nossos sistemas, inquietar todos os nossos processos, para que eles não caiam no erro de adoecer e de viver a insensibilidade de perceber quando nós estamos nos afastando do mover do fervor do Espírito e da palavra. Eu quero convidar você ao texto de Efésios capítulo 1. E naturalmente, como estamos celebrando a reforma protestante, eu quero pedir licença para que eu possa dividir o tempo desta palavra, não só com a exposição bíblica, mas colaborando com ela, com uma exposição histórica dos acontecimentos e dos fatos em torno da reforma protestante. O texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também foi feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Palavra do Senhor, e que Ele fale ao seu coração. Ontem também retomando, depois de muito tempo, visitas, né? Que deixamos de fazer ao longo da pandemia, por conta, óbvia, de todas as restrições e cuidados. Visitei algumas famílias e uma delas especialmente que está vivendo um profundo momento de dor. Aquela senhorinha com a sua filha, que é membro da nossa igreja. Há 2 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, eu sepultei o seu esposo, que partiu depois de terem vivido 65 anos de casamento. Em julho, 29 de julho deste ano, eu estive no cemitério sepultando a sua filha. Em setembro, sepultei o segundo dos seus filhos. E na semana passada, ela perdeu o terceiro. Um deles, o segundo que citei por Covid, a filha por um tumor no cérebro e o filho por uma insuficiência respiratória causada por um efizema antigo. E eu não pude, por questões profissionais, estar no sepultamento, não consegui chegar a tempo na quinta-feira, e ontem fui à sua casa. E ao sentar ali, eu recebi uma lição de esperança e de vida. Aquela irmã a quem eu tive a pretensão de poder levar uma palavra e uma oração de consolo, ela trouxe alegria e esperança ao meu coração. Ao dizer, minha segurança, pastor, e meu conforto está no fato de que todos nos encontraremos na glória. Aleluia. É tão difícil encontrar hoje uma fé autêntica, uma fé pura, bíblica, com as essências básicas do Evangelho, com respeito à nossa vida e salvação, porque as pessoas estão vivendo um Evangelho tão distante da esperança eterna da glória de Deus, e tanto mais voltado para o imediatismo dos desejos e dos prazeres. E aquela senhorinha completava a sua história dizendo, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Ele tem sido bom demais para mim. Parece tão contraditório estar diante de uma mãe que nos últimos 3 meses enterrou 3 filhos, ouvi-la dizer, o Senhor tem sido bom demais para mim. Porque eu nunca mereci nada dele. E ao ouvir esta frase é como se toda a teologia da graça, do amor de Deus voltasse a fazer sentido no meu coração. E eu saí dali revigorado. E eu saí dali esperançoso. E eu saí dali com todos os meus medos e os meus temores confrontados. Eu saí dali com todas as minhas ambições e com todas as minhas culpas, tendo sido tratadas por Deus. E eu quero falar nesta manhã sobre 3 coisas. 3 ingredientes muito comuns à religião. 3 ingredientes que durante o século XVI,
em torno do acontecimento histórico do dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero, o monge agostiniano, afixa nas portas da paróquia do castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra as indulgências. Naquele momento, estes ingredientes eram os mais utilizados pela religião para manter as pessoas sobre o aprisionamento e a escravidão do poder religioso e das suas mentiras e das suas heresias e de toda a manipulação construída voltada especificamente para poder e dinheiro. Como parece que o mundo quase não muda. Porque ao olhar o cenário, o vasto cenário evangélico hoje, parece que eu vejo o mesmo cardápio. E as 3 palavras sobre as quais eu quero falar são medo, culpa e ambição. Especialmente as 2 primeiras moviam o cenário religioso do século XVI, dos tempos de Martim Lutero. A igreja que havia nascido pulsante com os apóstolos no primeiro século da era cristã, pouco mais de 3 séculos depois, estava sendo institucionalizada. A partir de 313, no Edito de Milão, emitido pelo imperador Constantino, dando liberdade de culto aos cristãos, e depois, um pouco mais à frente, tornando o cristianismo a religião oficial do império. Ali começava a apostasia da igreja. Ali a mulher que o Apocalipse dizia que era perseguida pelo dragão e pela besta até o deserto. Capítulos à frente do livro de Apocalipse, no capítulo 17. Aquela cena que se congelou e que não nos revela qual foi o desfecho daquela história da mulher e do dragão. Se ele a alcançou, se ele conseguiu capturá-la no deserto. Aquela cena que congela no início do Apocalipse, no capítulo 17, ela é retomada. E nós vamos encontrar aquela mulher outrora perseguida pelo dragão. Aquela mulher vestida de sol. Agora ela está sentada sobre o dragão. Agora ela fez uma aliança com ele. Agora ela compõe a mesma estrutura de poder. Agora ela compõe a mesma estrutura de pensamento. Agora um sustenta a glória e o poder do outro. E o texto apocalíptico não está falando de outra coisa, senão da igreja que se amalgamou com o poder do império. E a partir dali, toda a Idade Média se construiu debaixo do pensamento de uma religião que foi pintando um Deus com uma cara muito feia. A Idade Média se divide em 2 períodos, do século V ao século X, que é a Alta Idade Média, e depois a Baixa Idade Média do século VI, que vai até o século XV. A Reforma Protestante vai acontecer exatamente no final desse período. E o que acontece durante este tempo? Rubem Alves, grande pensador cristão, Rubem Alves dizia: os olhos são pintores, que eles pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro deles. Nem Deus escapou, diz Rubem Alves. Nem Deus escapou. Um mistério tão grande que ninguém jamais viu. E até se interditou aos homens fazer sobre ele qualquer exercício de pintura, qualquer imagem. Segundo o mandamento, não farás para ti imagem. Tendo sido proibido até, sob pena de morte, que o seu nome fosse pronunciado. Mas os homens desobedeceram, desandaram a pintar o grande mistério como quem pinta a casa.
E a cada demão de tinta, mais um mistério. Palavras de Rubem Alves, se parecia com a cara daqueles que o pintaram. Até que o mistério desapareceu. Sumiu. Foi esquecido. Enterrado sob as montanhas de palavras que os homens empilharam sobre o vazio, e cada um pintou Deus do seu jeito. Ângelus Silesius dizia: o olho através do qual Deus me vê é o mesmo através do qual eu o vejo, e assim Deus virou um vingador que administra um inferno. O inimigo da vida que ordena a morte. Deus virou para aquela igreja medieval o eunuco que ordena a abstinência, o juiz que condena, o carrasco que mata, o banqueiro que executa débitos, o inquisitor que acende as fogueiras. Deus se tornou muito feio. O guerreiro que mata os seus inimigos à espada. Deus se tornou conforme as cores dos olhos dos pintores que o pintaram. E aqui estamos nós, prosseguia Rubem Alves no seu conto, diante desse mural milenar gigantesco, onde foram pintados rostos que os religiosos dizem ser rostos de Deus. Esta era a Idade Média, e este era o século XVI de Martinho Lutero. Rostos que os religiosos diziam ser o rosto de Deus. Cruz credo. Deus não pode ser assim tão feio. Deus tem de ser bonito. Feio é o cramulhão, o cão, o coisa ruim, o demo, o sete pele. Retratos de quem pintou, isso sim. Menos que uma caricatura, porque caricatura tem parecença, tem semelhança. O Deus que pintaram era um Deus estranho ao Deus de Jesus de Nazaré, ao Deus do Evangelho. E acontece que a reforma não era construir uma nova igreja. A reforma era raspar a tinta da parede, dos murais onde o rosto estranho de Deus foi pintado. Raspar e raspar e raspar, até encontrar a imagem certa, para voltarmos a Deus, irmãos, muitas vezes com as camadas de religião que vão sendo depositadas em cima da imagem de Deus. Para voltarmos ao Deus verdadeiro, é preciso esquecer muito, desaprender o aprendido, raspar a tinta. Para quem acredita que a reforma protestante foi a construção de uma igreja nova, não, foi um recomeço, foi um reencontro de uma igreja que se perdeu, de um Deus que foi se tornando a cara do medo, do pavor, explorando as culpas. E nós, no tempo que vivemos, acrescentamos à linguagem religiosa do medo e da culpa um terceiro ingrediente: a ambição, o desejo. E se o homem não é capturado pela religião a partir das suas culpas, se ele não é capturado pela religião a partir dos seus medos, hoje ele tem sido capturado a partir das suas ambições. A reforma e os temas dos reformadores nunca foram tão atuais. Nunca foram tão urgentes. Não é celebrar no dia 31 de outubro uma tradição, mas é trazer à memória aquilo que pode efetivamente nos fazer despertar para um anestesiamento de consciência que está tomando as nossas mentes e construindo uma imagem de um Deus que não é o Deus da graça, da justiça, que Lutero encontrou no texto de Romanos 1:17 e que fez com que tudo se transformasse na sua mente. Me permitam contar um pouco dessa história. Foi no Halloween de 1517. E o Halloween tem tudo a ver com a reforma. Tem gente que acha que não, mas eu vou dizer para você, o Halloween tem tudo a ver com a reforma protestante.
All Hallows Eve, a véspera do dia de todos os santos. Esta foi a expressão que, tendo sido contraída, dá origem ao nome Halloween. As tradições nórdicas celtas, elas celebravam nesse momento uma festa que se estendia durante 3 dias, a partir do dia 31 de outubro. Era o fim do verão. Era o Samhain. E essa festa, ela marcava a abertura da conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos. Era o equinócio do outono europeu. Era um momento onde o outono começava a trazer as temperaturas e o clima de um inverno rigoroso, que trazia comumente naquele tempo mortandade. E esta mortandade era associada aos mortos que deixavam o seu mundo e que vinham para o mundo dos vivos para buscá-los e encontrá-los. Então, não foi por acaso que aquela igreja que eu disse, que se misturou com a cultura e com o poder imperial. Muito tempo antes, através do Papa Gregório, havia mudado inclusive o dia de Todos os Santos, que era 13 de abril, para o dia 1º de novembro. Não é coincidência que datas do cristianismo católico romano são celebradas neste tempo do Halloween. O Halloween, dia 31 de outubro, dia 1º, dia de Todos os Santos, dia 2, dia dos... O cristianismo e as crenças celtas, nórdicas, eles se encontraram. E não havia tempo melhor. Por que a reforma tem tudo a ver com o Halloween? Não havia tempo mais propício, mais cheio de oportunidades para um vendedor de indulgências. As 95 teses de Lutero foram contra as indulgências. E o que eram as indulgências? Documentos assinados pelo Papa que conferiam perdão de pecados. E não só pecados dos vivos, mas pecados dos mortos. John Tetzel, o vendedor de indulgências da Alemanha. E olha como é que essa coisa começa e como tudo sempre tem a ver com poder e dinheiro. O Papa Leão X era o Papa do momento. Ele estava construindo aquilo que hoje é o grande símbolo da sede da fé romana no Vaticano, a Basílica de São Pedro. E faltava recursos para dar continuidade à obra da Basílica de São Pedro. Neste mesmo momento, Alberto de Brandemburgo, pertencente ao importante clã na Alemanha, e ele já tinha domínio sobre 2 grandes, principais dioceses alemães, mas ele tinha interesse também de ser nomeado para a diocese de Mainz e estabelecer amplo domínio sobre as maiores dioceses da Alemanha. Ele pede ao Papa esta nomeação, e o Papa faz um acordo de que irá dar a diocese de Mainz ao clã dos Brandemburgo, caso eles conseguissem recolher 10.000 ducados em dinheiro para investir na construção da Basílica de São Pedro. De onde esses recursos teriam tirados? Então, o Papa assina documentos e indulgências, e John Tetzel pega as indulgências e sai estrada fora na Alemanha vendendo aqueles documentos. As pessoas, no Halloween, no equinácio do outono, às vésperas do dia de Todos os Santos, às vésperas do dia de Finados, estavam vivendo a lembrança nas suas crenças antigas do culto aos seus mortos, das oferendas aos seus mortos, dos sacrifícios que faziam para aliviar os seus sofrimentos. O cristianismo havia construído a figura do purgatório. As pessoas sofriam por achar que os seus entes queridos, em vez de terem ido para o céu, estivessem sofrendo e padecendo no purgatório. Então, este é o momento, os portais do mundo dos mortos estão abertos, e John Tetzel dizia, ao tilintar da moeda no fundo do cofre, para comprar uma indulgência, uma alma sairá
do purgatório. E John Tetzel dizia que a cruz do vendedor de indulgência era tão poderosa quanto a cruz de Cristo. E que aquele que comprasse uma indulgência papal seria mais puro e santo do que Adão havia sido antes da queda. E que aquele que pudesse comprar uma indulgência teria uma pureza tão grande, tanto quanto a própria mãe do Senhor. Medo e culpa reuniam multidões que se aglomeravam para comprar um perdão e uma salvação que tinha um preço. Esta mesma teologia está sendo cantada nos nossos cultos evangélicos Brasil afora. Esta mesma teologia sacrificial continua sendo pregada. Esta mesma teologia de um preço que precisa ser pago para alcançar o perdão, a salvação, continua sendo ensinada. Esta mesma heresia da barganha, esta mesma teologia do medo. E não é assim que as pessoas são dizimistas? Porque se não forem o gafanhoto, devorador, migrador, curtidor, destruidor, não é esta a teologia que se prega? Não é isso que faz com que as pessoas sejam assíduas, comprometidas com o trabalho da igreja? Não é isso que faz com que elas obedeçam aos seus líderes, porque se saírem debaixo da sua cobertura espiritual, estarão vulneráveis às ações do diabo sobre as suas vidas? Não é esta mesma teologia do medo, da culpa, que continua fazendo com que as multidões procurem a religião? E é por isso que é tão importante a frase: Ecclesia reformata et sempre reformanda est. A igreja reformada tem que se reformar todo dia. Nós temos que todos os dias voltar à palavra, voltar às escrituras, raspar a tinta, porque o que acontece, irmãos, é que a Bíblia diz que chegariam dias onde as pessoas, elas ouviriam doutrinas de demônios, porque os seus ouvidos teriam comichões para ouvir palavras que viessem ao encontro do desejo dos seus corações. E nós temos sido movidos por sentimentos viscerais. E a massa religiosa tem sido manipulada por ventos de ensinamentos que têm interesses desde mantê-los assíduos, fiéis, comprometidos e financiando o poder da igreja, tanto quanto financiando hoje o seu projeto de poder político. E sempre o mesmo discurso de medo e de culpa, de medo e de culpa. E agora, repito, de ambição. E é por isso que o Halloween tem tudo a ver com a reforma. Porque o tema é o mesmo. Porque os motivos são muito parecidos. O fim da Alta Idade Média, para a gente chegar no século XVI, eu disse que eu ia me permitir contar a história para vocês. No fim da Alta Idade Média, a gente vai ter, na Baixa Idade Média, que vai ali do século VI até o século XV, o apogeu e o declínio, simultaneamente, de um sistema chamado o sistema feudal. A galerinha do Enem, fica atento, viu, ao sermão de hoje, que pode ser útil em algum momento. E se quiserem conferir, procurem o Tico, por favor, historiador, que será capaz de corrigir qualquer coisa que eu fale fora da linha da história aqui. Mas o sistema feudal vai sofrer, pelo menos até o século XIII, o seu apogeu. E são esses feudos, que são grandes propriedades de terra pertencentes a um nobre chamado na Alemanha, eram os príncipes alemães, e em torno do castelo e dos exércitos que controlavam aquele território, havia então as aldeias dos camponeses, uma sociedade basicamente rural, agrária. A população
da Europa vai impor um desafio econômico e político, porque se no final da Alta Idade Média, ali por volta do século V, nós estávamos, perdão, do século X, nós estávamos, eu fiz uma mistura aqui, né? A Alta Idade Média, do século V ao século X, e depois do século XI ao século XVI. No final do século X, a Europa tem mais ou menos 20 milhões de habitantes. 3 séculos depois, no século XIII, a Europa já tem cerca de 50 milhões de habitantes. Alimentar esta gente, dar conta de todo este crescimento populacional, com todos os desafios trazidos pelo clima, porque começa a ter problema na colheita, a temperatura, ela começa a aquecer um pouco mais. Essa história do aquecimento global, ela é uma história muito antiga, e que agora tem sido agravada profundamente pela ação humana, pela questão da emissão de carbono e tudo que a gente tem feito com a nossa atmosfera, mas o efeito estufa, vamos dizer assim, é um fenômeno natural. E a Europa estava sofrendo com esta mudança climática. No século XIII, o sistema feudal começa a se fragilizar um pouco. Consequentemente, o poder real aumenta. No século XIV, com esta população imensa, começa a aparecer e começa a haver uma migração da população agrária para começar a surgir as cidades. E ao entorno das cidades, os burgos, de onde vai surgir aquela classe que é tão importante já no final da Idade Média, no século XVI, que nós chamamos de burguesia. E esta burguesia e estas cidades precisam de alimento, precisam de insumos, precisam de muitas coisas para manter o sustento da vida desta cidade. Começa a haver novos poderes emergindo. E com esta mudança toda, o mundo inteiro vai mudar. Com o aumento da concentração das pessoas, se torna importante dar seguimento àquilo que foi inaugurado lá no século XI e século XII com as cruzadas. As cruzadas abriram um caminho e que começou a fomentar algo que vai ser muito importante no final do século XV, o comércio. E quando este comércio começa a ser impactado pelas fronteiras da Europa com o Oriente, que começam a ser bloqueadas, porque no mesmo momento o Império Otomano está alargando as suas fronteiras, e os turcos otomanos estão fechando o caminho da passagem, isto vai empurrar a Europa para as grandes navegações. Tem tudo a ver com a história. Só que não é só a política, a economia e a cultura que está mudando naquele momento. O mundo inteiro do século XVI está mudado. Nas artes, o renascimento. Na filosofia, o humanismo está surgindo, trazendo o homem para o centro de uma conversa que até então, nos últimos 10 séculos, era apenas Deus. Era apenas a religião, o centro de todas as coisas. E o humanismo, o próprio nome nos revela, traz o homem. O poder, então, da religião vai começar a ser questionado. O domínio e o cerceamento do pensamento vai começar a ter resistência. É o século XVI que vai nos presentear com muitas coisas interessantes. Por exemplo, já em 1505, nós temos o presente da Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Em 1512, nós temos Michelangelo pintando o teto da Capela Sistina. Estes homens, a arte brilhante vai começar a surgir e a renascer. Um pouquinho antes, em 1440, Gutenberg, ele inventa a imprensa e agora os livros podem ser produzidos numa velocidade jamais vista. Por isso que o ensino reformador, ele ganha o mundo rapidamente, porque livros que levariam um ano inteiro para serem copiados, agora, em questão de dias, eles estão espalhados pela Europa. O mundo começa a encontrar uma nova cara, uma nova face. 1492, Colombo já havia chegado à América. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, a culpa é do Cabral, né? E todo
este mundo transformado começa a ter, com a fome que se instala, e não esqueçam que nesse cenário todo, a peste negra assolou 1/3 da população europeia no século XIV. E nós estamos no século XVI, no começo do século XVI. Um mundo que está clamando por liberdade. 100 anos antes, 2 precursores da reforma já estavam questionando as doutrinas que depois Lutero viria a questionar outra vez. John Hus, em 1326, e 60, e John Wycliffe, a partir de 1328. Mas estes homens não tiveram o acolhimento de um mundo que tinha no século XVI, no tempo de Lutero, as ferramentas, os anseios, os interlocutores na nobreza, na burguesia, no clero. De modo que a reforma, irmãos, impactou a sociedade inteira. Se nós pegarmos os principais movimentos reformadores, Lutero, por exemplo, foi um movimento que aconteceu sob o apoio dos nobres. Calvino teve a reforma calvinista, da qual nós somos filhos, ela vai ter o suporte, o apoio da burguesia. A reforma anglicana, diretamente do próprio poder real, porque ela é patrocinada pelo próprio rei Henrique VIII na Inglaterra. Todas as estruturas sociais, a reforma radical, aquela com reformadores como Thomas Mintzer, por exemplo, ela foi conduzida pelos camponeses, que criaram inclusive revoltas armadas e conflitos armados. Era um mundo que estava vivendo uma grande revolução do pensamento. E foi nesse tempo que em 1505, o filho de um mineiro, não aqui de Minas Gerais, mas um mineiro porque era um trabalhador das minas alemães, no meio de uma tempestade é quase atingido por um raio. Apavorado e com medo da morte, ele ora pedindo aos céus que ele pudesse sobreviver e que se ele não morresse, ele fez uma promessa, ele viraria monge. Ele sobreviveu. 2 semanas depois, estava entrando no mosteiro de Erfurt, na ordem agostiniana. E ali começa a crise espiritual de Martinho Lutero. E qual era o centro da crise de Lutero? Medo e culpa. Lutero dizia: como posso amar a Deus? Na verdade, o odeio. Como posso amar a um Deus justo que há de me cobrar cada um dos meus atos e me lançar no inferno? Lutero vivia sob uma consciência de culpa que jamais se aplacava. Staupitz era o seu confessor, o seu tutor espiritual. Lutero ia e vinha da sua cela ao confessionário, a Staupitz várias vezes ao dia, confessar pecados. Tinha um medo terrível de que morresse e não tivesse confessado ou pago a penitência de qualquer dos seus pecados. E Staupitz já não aguentava mais Lutero indo e vindo, até que Staupitz diz: Lutero, se você quer vir se confessar, venha se confessar por algo que realmente importe. Peca forte, palavras do seu líder espiritual, peca forte, mata sua mãe se for necessário, para que você tenha um pecado verdadeiro para vir aqui confessar. E Lutero não saía, voltava à sua cela, chicoteava-se, flagelava o seu corpo, porque não admitia a ideia de que Deus pudesse trazê-lo a juízo e ele ser encontrado pecador. Ele vivia sob o terror do inferno e Deus para ele era um terrível juiz que ele não podia amar. A justiça de Deus para Lutero era aquela através da qual Deus pune os pecadores nos seus pecados. Staupitz encontra uma saída, diz Lutero: você precisa aprender alguma coisa que você ainda não entendeu. E mandou Lutero para Wittenberg. E mandou Lutero começar a lecionar aulas de Bíblia. Ele começa pelo livro dos Salmos. E depois chega a Romanos.
E então ele abre a sua Bíblia certo dia e lê um versículo. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... E Lutero diz, naquela hora os portões do paraíso se abriram diante de mim. Naquela hora eu descobri que a justiça de Deus não é aquela através da qual Deus pune o pecador pelos seus pecados, mas é através da qual Deus justifica o pecador, punindo os seus pecados em Jesus. E por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e o Evangelho é a palavra, e a palavra é Jesus. E é por isso que a justiça de Deus só se alcança pela fé e não pelas obras, porque está escrito, o justo se torna justo quando crê. Aleluia! Todo medo se dissipou, toda angústia passou, os portões do paraíso, palavras do reformador, se abriram diante de mim. A justiça de Deus, irmãos, revela um Deus que é amor. E Lutero, depois de ter descoberto isso, não pode mais aceitar que se venda perdão, que se continue vendendo medo e culpa para as pessoas. E é por isso que ele escreve a sua tese contra as indulgências. O Papa, as obras, sacrifícios, dinheiro, esforço religioso, nada pode fazer com que você alivie a sua barra com Deus. É a graça e o amor de Deus, e é pela fé. E é pela fé. Aleluia. Ao escrever as suas teses, ele desmonta toda a estrutura religiosa que imperava naquele momento. E é por isso que ele diz, eu não fiz nada. Eu apenas escrevi, ensinei e preguei. E enquanto eu dormia, não se escandalizem, ou tomava cerveja de Wittenberg com os meus amigos, a palavra fez tudo. A palavra destruiu o papado de um modo que nenhum príncipe teria o poder de fazê-lo. Aleluia. Deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos. Que saudade que eu tenho de uma igreja que acreditava que o seu poder está na palavra e não nos príncipes. Que saudade que eu tinha de uma igreja que cria que a sua autoridade está na profecia e não num projeto político de poder. Fecha parêntese. E aí, irmãos, o Papa fica furioso. Os príncipes alemães aderem ao discurso reformado. Os humanistas percebem que ali está a palavra de libertação que eles buscavam. Erasmo de Roterdã, um dos maiores humanistas do século XVI, se torna fanzaço de Lutero. Se corresponde com ele, trocam ideias. Erasmo de Roterdã, humanista que era, só não conseguia entender uma coisa, aquele papo da eleição, aquele papo de que Deus predestinou. Erasmo dizia, Lutero, isso não faz sentido, deixa Deus ser bom, Lutero. E Lutero escreve de volta a Erasmo, dizendo, Erasmo, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Em 1520, o Papa excomunga Lutero através da bula Ex Surge Domini. Ali, parecia não ter mais volta. A igreja havia, na bula o Papa escreve que Lutero é o javali selvagem que pisoteou a vinha do Senhor. Mas em 1521, o imperador Carlos V, tentando pacificar o clima com os príncipes alemães, precisando de apoio político, precisando de exércitos para lutar as guerras que tinha que lutar para proteger as fronteiras do Sacro Império Romano Germânico.
Carlos V convoca, então, a primeira dieta do Império desde que ele assumiu, após substituir Maximiliano, e em Worms, na cidade de Worms, Lutero é chamado. Todas as obras de Lutero são colocadas diante dele, e Carlos V diz: eu estou te dando a oportunidade de você voltar atrás e de você negar tudo o que você disse. E ali em 1521, Lutero diz a sua célebre e famosa frase: eu não volto atrás, porque isso não seria honesto contra a minha consciência e nem com a minha fé. Eu só me retrato se eu for convencido através das Sagradas Escrituras. Aqui estou, aqui permaneço, e que Deus me ajude. E você sabe qual seria o destino de Lutero? Como todos os outros, iria para a fogueira. Já havia sido excomungado pelo Papa, e agora estava declarando a sua objeção ao indulto do imperador. Lutero sai daquela reunião convicto de que o seu destino seria a fogueira. Ele só não é preso imediatamente porque havia uma multidão popular em volta do castelo de Worms, e o imperador temia que prender Lutero naquele momento pudesse causar uma grande revolução. Ao sair do castelo, homens encapuzados sequestram Lutero, jogam ele dentro de uma carroça e ele desaparece. Eram mandados por Filipe da Saxônia, Frederico da Saxônia, que sequestra Lutero, que o esconde em Wartburg, e ali patrocina tudo que Lutero produziu, inclusive a tradução da Bíblia para o alemão, dali para frente. E a reforma protestante aconteceu. E depois, vem Calvino, Thomas Mintz, Eurico Zwingli, depois Teodoro de Beza, depois John Knox, e nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Mas para concluir, irmãos, agora sim eu vou ao texto, né? Pastor, leu o texto como pretexto? Não, eu quero que você volte ao texto comigo, para falar de 3 coisas rapidamente. Do verso 3 ao verso 6 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para adoção de filhos. Lê comigo essa frase: para adoção de filhos. De novo: para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Você pode repetir isso? Gratuitamente no amado. Aqui existe uma palavra em letra maiúscula, adjetivando a pessoa de Deus, gratuitamente no amado. A primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito do medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus não é o juiz vingador. Deus não é um Senhor furioso. Deus não é um ser distante que você precisa se esforçar para agradar. Deus é alguém que te escolheu em Jesus antes da fundação do mundo, e te amou, e te predestinou nele, e que te chamou como um filho. Nós, segundo Efésios 2, que éramos filhos da ira e da desobediência, que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o pensamento do Deus deste século, conforme os filhos da desobediência, Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele nos amou em Cristo Jesus. Não acredite em qualquer discurso que queira fazer você ter medo de Deus, porque Ele ama você.
Ah, pastor, mas Romanos 1,17 fala da justiça, mas Romanos 1,18 fala, porque a ira de Deus se acendeu e se manifestou a todos os filhos da desobediência, que abandonaram a verdade. Leia até o verso 36 e você vai descobrir que a ira de Deus não é um sentimento passional, não é um ato punitivo de vingança. A ira de Deus, aliás, não é sequer um atributo, aliás, muito menos é uma virtude de Deus. Deus é descrito ao longo das Sagradas Escrituras com algumas virtudes. Ele é, por exemplo, santo, ele é justo, ele é amor. Mas jamais você vai encontrar dizendo que Deus é ira. Pelo contrário, você vai achar o salmista dizendo, porque a ira de Deus dura só um instante, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Romanos 1, 18 a 36 nos ensina que a ira de Deus é um ato do seu amor. A ira de Deus não é um ato punitivo, mas é um ato de um pai de amor que abre a porta da casa para o filho que requereu os seus bens partir. Romanos 1, 18 a 36 diz que Deus, então, os entregou aos seus próprios pensamentos, a uma disposição mental para praticarem todo tipo de injustiça e todo tipo de leviandade, e para viverem conforme a consequência das suas próprias escolhas. A ira de Deus, irmãos, não é uma fúria que pune, a ira de Deus é um amor que deixa partir. A ira de Deus não é um sentimento de Deus contra nós, mas é um lugar sobre o qual nos colocamos quando recusamos continuar debaixo do seu amor. Portanto, não tenha medo de Deus. Davi pecou, e o profeta deu a ele 3 opções de castigo, e a resposta de Davi é maravilhosa. Tanto faz para mim, desde que eu caia na mão de Deus e não caia nas mãos dos homens. Porque os homens são maus, mas Deus é rico em misericórdia. Aleluia. Deus ama você. Você foi escolhido e adotado como filho. Portanto, se algum medo ainda assola o teu coração, a resposta é muito simples. É só voltar para casa. As portas da casa do Pai estão abertas, os braços do Pai estendidos, o amor do Pai é gratuito para você. Não tenha medo. A segunda coisa que o texto nos diz, do verso 7 ao verso 11, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Eu vou ler só esse primeiro fragmento desta parte. Preste atenção, no qual temos a redenção, no qual temos o perdão dos pecados, a redenção, segundo a riqueza da sua graça. Não carregue culpas. Não carregue culpas. Eu repito, não carregue culpas. Todos os teus erros estão perdoados. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a sua iniquidade e de quem Deus encobre os pecados, diz o salmista, e o apóstolo Paulo repete isso em Romanos capítulo 3. Não carregue culpas. Você foi perdoado na cruz do Calvário, pela graça. Pela graça. Não deixe que o passado se torne uma prisão para você. Não deixe que os teus erros te escravizem. Não viva remoendo remorsos, porque os remorsos são âncoras que te prendem ao passado. Mas o arrependimento, isto vale a pena, porque o arrependimento abre as portas do futuro, aleluia. As culpas,
Elas estão pagas, a dívida está paga. Deus não contabiliza créditos e Deus não contabiliza débitos. Deus é graça. Não carregue culpas. Deixe o privilégio e a oportunidade do perdão. Eu vou dizer uma coisa para você, não quero dizer como ensino, porque é algo muito pessoal. Então abre parênteses. Vou falar uma heresia própria e vou fechar o parênteses. O barato da reforma protestante é que ela é um movimento de hereges. Porque aqueles que defenderam a verdade foram chamados de hereges. O barato da reforma é que aqueles que a conduziram se insurgiram contra aquilo que é a teologia ortodoxa. Um dia alguém perguntou: você acredita num Deus sanguinário? E eu disse: não. Então por que ele só é capaz de perdoar pecados se um inocente derramar o sangue para que ele perdoe? E essa pergunta fez todo sentido para mim. E eu fui às Sagradas Escrituras para tentar entender e responder aquela pergunta. Por que, como diz o livro de Hebreus, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue? Será que Deus não seria simplesmente capaz de perdoar? E sabe o que eu descobri? E essa resposta me veio ao ler Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. O sangue derramado não é para provar nada para Deus, é para provar para mim que Ele me ama. O sangue derramado é para que eu possa libertar a minha consciência da culpa e saber que se a cultura, a história, a antropologia, impregnou a minha psique de uma culpa que precisa ser redimida por sacrifício, então Deus me liberta da minha culpa, Ele oferecendo o sacrifício que a minha consciência exigia. Eu sou perdoado. E eu posso me permitir perdoar. E toda vez que eu sou tentado a acreditar que eu preciso, pelo meu esforço, pelo meu sacrifício, fazer algo para merecer este perdão, a cruz vem à minha mente de novo e me lembra que Ele pagou o preço por mim. Aleluia. Permita-se acreditar que as tuas culpas foram pagas na cruz. E por último, o último fragmento do texto de Efésios, ele diz, verso 12 em diante, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da glória de Deus. Eu disse que o terceiro ingrediente da religião hoje é a ambição. Mas preste atenção, as pessoas antes sacrificavam e pagavam um preço por medo e culpa, hoje elas sacrificam e pagam um preço por desejo, porque querem conquistar, porque querem um prêmio, porque querem alcançar uma vitória. O prêmio, irmãos, para o qual nós fomos comprados, o prêmio para o qual nós fomos selados, aquele que nós recebemos o penhor e a garantia, a promessa que é a mais preciosa de
todas, é que nós somos para o louvor da glória de Deus e esperamos em Cristo para que se manifeste a nós esta herança, que é quando o Senhor vai vir buscar aqueles que lhe pertencem, o resgate daqueles que lhe são próprios, e vai nos trazer ao reino da glória para o qual Ele nos predestinou. Aleluia! E é para isso que nós devemos clamar e buscar o poder, o selo do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque perverteram a palavra da promessa e ofereceram aos crentes uma outra ambição. Aliás, o Deus que promete recompensa em troca de culto, de adoração, de esforço religioso, não é o Deus de Jesus, mas é Lúcifer que se manifestou naquele deserto, naquele dia. É Ele que diz: eu te darei os reinos se prostrados me adorarem. O Deus que está sendo pregado é diabólico. Batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Porque qual é o pai cujo filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele não vos dará o quê? O quê? Não é bens, não é saúde, não é milagre, não é cura, não é prosperidade. Ele vos dará o Espírito Santo. Aleluia. Esta deve ser a nossa ambição, o Espírito que faz com que nós sejamos selados e nós possamos clamar: Abba, Pai, para que diante de qualquer adversidade, para que diante da perda de 3 filhos, para que diante de uma mãe sepultando 3 filhos durante 3 meses, ela puder ainda olhar para o céu e dizer: a minha esperança permanece viva. Aleluia. Porque a nossa ambição é a eternidade. Porque do contrário, nós vamos nos decepcionar com um falso Deus que tem nos sido pregado para satisfazer as nossas ambições. Eu fiz 10 sepultamentos de Covid ao longo desta pandemia, de parentes e amigos de pessoas da minha comunidade. Só há um modo, irmãos, de nós não perdermos a esperança. É o Espírito continuar ardendo como chama viva no teu coração. Esta deve ser a sua ambição. Bata, peça, clame e busque, porque Deus quer que você tenha experiência viva e renovada com o seu Espírito Santo a cada dia. E que você possa raspar a tinta todas as manhãs de todo medo, de toda culpa, para que você viva debaixo da graça de Deus. Igreja reformada, sempre se reformando. Amém. Aleluia.